Oi, gente. Estamos aqui hoje mais uma vez e eu pensei em recomeçar os áudios. E aí essa série nova ela chama Recomeço. Então, para quem estiver chegando agora, é uma oportunidade de entender o que eu venho falando desde o início. E para quem já vem fazendo as aulas, é uma oportunidade de relembrar, reforçar conceitos que às vezes passam despercebidos. E não sei até qual número que eu vou levar esse recomeço e até quando iremos assim, mas cada aula eu vou tentar trazer uma prática que tenha relevância na questão técnica, né, da prática do yoga. Então, hoje eu vou retomar a aula, né, e os conceitos sobre o assoalho pélvico que eu venho falando bastante e chegaram até mim algumas dúvidas também. Então, vou fazer uma explicação, você pode ficar sentado se quiser ou deitado, depois a gente vai ficar em pé, tá? Mas por enquanto fique como quiser. Então, vamos pensar o seguinte, o assoalho pélvico, ele não é um músculo só, né? Ele tem esse nome porque ele é um conjunto de músculos e as ações de cada músculo nem sempre ficam muito isoladas, né? Então, o que vocês precisam pensar é que o assoalho pélvico, ele é como se fosse uma malha, né? Como se fosse um tecido que recobre a parte baixa do nosso corpo, né? Então, embaixo dos órgãos. Então, a gente tem a bexiga, né? O intestino, a vagina das mulheres. Então, essa parte baixa que segura os órgãos, os músculos que seguram esses órgãos, são chamados, né, num conjunto, assoalho pélvico. Então, essa malha, esse conjunto de músculos, eles se ligam no cóccix, que é aquela parte baixa da coluna, aquele ossinho que quando a gente cai, e, né, de bumbum no chão é onde dói. Então, esse final da coluna, o cóccix, ele é o finalzinho do sacro, né, do final da coluna. Então, essa musculatura, ela se liga no sacro, passa por baixo dos órgãos e vai se ligar no osso púbico, né? Então, por isso que muitas vezes eu fico relembrando, porque o assoalho pélvico tem total relação com o controle da coluna, da postura. E na prática do yoga, o assoalho pélvico, o trabalho de assoalho pélvico, ele está relacionado com o Mula Bandha, que é o que a gente vai falar mais daqui para frente. Então, o princípio de importância da contração do assoalho é porque a prática de Hatha Yoga tem uma relação central com a questão da coluna, né? Com a questão ascendente da coluna, de perceber sempre um crescimento. E por enquanto a gente vai falar da questão mais anatômica, mas depois eu vou entrar em outras questões de por que sempre essa ascensão, né? Esse crescimento. Então, por agora, o que eu gostaria que vocês pensassem é que o assoalho pélvico, então, do ponto de vista anatômico, ele é essa malha que fica embaixo dos nossos órgãos, que tem ligação com o final da coluna, com o sacro, né? E com o começo do osso púbico, que é o osso do quadril. E quando a gente aprende a contrair o assoalho, a colocar tônus no assoalho pélvico, a gente consegue controlar principalmente o quadril, a postura e chamar o osso sacro para participar desse alinhamento do quadril, tá bom? Mas isso, em teoria, fica um pouco mais complicado de perceber, né, de entender. Então, por isso a gente vai praticar.
né? Obviamente que tem um reflexo na saúde, então, quando o seu assoalho pélvico ele é forte, você consegue manter os órgãos na posição ideal deles, né? Que a gravidade sempre vai pesar, né? Contra o assoalho pélvico. Para quem tem incontinência urinária, né? Hoje, por exemplo, mulheres que tiveram muitas gestações, tiverem assim mais flacidez nessa região, que é normal, ou a própria idade. Então, esse trabalho de assoalho pélvico ajuda, né? Tem essa questão terapêutica. Para os homens também a mesma coisa. Então, ter um assoalho pélvico treinado, né? Ajuda em diversas questões, além da prática do yoga específica, tá? Então, não tem como não falar de algumas... não vou ficar falando o nome exatamente de músculos, mas assim... O que a gente vai trabalhar hoje é a questão anal. Então, é difícil a gente chegar numa aula e ficar falando de ânus, né? Então, a gente tem que falar e tem que perder a vergonha de falar disso, porque a musculatura anal, ela é fundamental para essa prática. Então, o que vocês precisam entender é o seguinte: a gente tem um músculo que faz força para fechar o ânus, né, de contração fechando, e tem um outro músculo que faz força elevatória. Então, a gente consegue apertar e consegue subir, né? Então, a gente vai procurar esses dois movimentos, mas principalmente a questão da elevação do ânus. E essa elevação, vocês vão começar a perceber que ela posiciona o cóccix no lugar e vocês sentem um reflexo na coluna. Então, hoje a gente vai falar bastante disso. Dessa movimentação na musculatura anal, tá bom? Então, dito isso, que já foram 7 minutos, né, de explicação, vamos ficar em pé e vamos colocar em prática, por enquanto, essa parte específica. E em pé você se espreguiça um pouco, movimenta o corpo, solta um pouco os braços, balança de um lado para o outro. Muito bem. Então, se coloque lá na postura da montanha, que é Tadasana. Então, a gente já vem falando em outros momentos e hoje eu repito, né? Estar simplesmente em pé não é a posição, não é Tadasana. Então, você põe os pés paralelos no chão, deixa um afastamento entre os pés na linha do seu quadril, firma a planta do pé no chão. Os joelhos, eles não ficam alongados, estendidos. Você vai deixar o joelho um pouquinho flexionado, os joelhos relaxados. Braços ao longo do corpo. Não precisa pôr força, esticar o braço, mas o braço precisa ter 100% também da sua atenção. Tronco firme, cabeça firme. Então, nessa posição, a gente vai ser breve aqui. Veja como você posicionou, então, os pés, os joelhos, como está o seu quadril e como está o alinhamento da sua coluna. Faça algumas respirações, chamando a atenção para o corpo. Muito bem. E aí, você pode, então, agora colocar as duas mãos na cintura. E a gente vai fazer um movimento de quadril, de báscula. Então, lembra que o quadril tem os dois lados, como se fosse uma borboleta. Então, quando a gente está com o quadril na posição neutra, né, o quadril está reto, vamos pensar assim, alinhado. E aí, a gente vai fazer um movimento de empinar o bumbum. Então, você vai começar a levar o quadril mais para trás, mantendo a coluna reta. Pode até flexionar mais o joelho. Então, leva o quadril para trás, acentuando a curva lombar, empinando o bumbum. Esse movimento, em que o seu quadril, a parte
superior dele veio para dentro e a parte de baixo foi para trás, né? Então você inclinou o quadril para frente. Não sei se vocês conseguem perceber isso, né? Esse movimento é chamado de retroversão. Quando você empina o bumbum, retroversão. Quando você vai invertendo essa posição, então você vai voltando, vai passando pela posição neutra e vai levando a ponta do seu quadril, a parte de baixo, para frente. Então, quando você faz esse movimento, você faz uma anteversão, né? Que seria o oposto de empinar o bumbum. Vá fazendo alguns movimentos desse e exagere, né? Aproveita que você está na sua casa, ninguém está vendo. Então, você empina bem o bumbum lá atrás, percebe a acentuação da curva da coluna, depois vai trazendo o quadril para dentro, né? Então, você vai ficar com o bumbum bem para dentro, tipo sem bunda, assim. E essa é a anteversão. Então, faça mais algumas vezes esse movimento e percebe a hora que você passa pela posição neutra do quadril, tá? Faça mais uma vez. Muito bem. Agora, a gente vai tentar conciliar esse movimento com a respiração, ainda sem pensar no assoalho pélvico, tá? Então, o que vocês vão fazer? Quando empinar o bumbum, vai respirar. Quando soltar o ar, fazendo a retroversão, a anteversão, repetindo. Você empina o bumbum e respira. Você traz o quadril para dentro, fazendo a anteversão e expira. Então, retroversão, bumbum empinado, inspira. Quadril para dentro, expira. Faça algumas vezes. Muito bem. Então, a gente já volta para esse movimento. Então, volte para Tadasana, deixe os braços alongados do lado do seu quadril. E agora você vai pensar só no movimento do ânus mesmo. Então, procura esse movimento que eu falei, de fechar, de contrair o esfíncter anal. E depois que você contrair, você procura o de elevar. Então, por enquanto, acha esse movimento no seu corpo. Como se você fosse segurar a vontade de ir ao banheiro e depois você quisesse procurar essa ascensão do movimento. Então, contrai e eleva. Contrai, eleva. Uma vez mais. Muito bem. Vamos então agora tentar repetir o movimento do quadril, então deixando as mãos no quadril mais uma vez. Então você vai repetir o movimento de retroversão, anteversão. Quando a gente empina o quadril, né, faz a retroversão, era a hora de respirar, então inspirar. Na hora que você vai trazer o quadril para dentro, né, fazer a anteversão, você vai tentar fazer essa contração anal. Por quê? Porque é mais fácil de fazer essa contração junto com a contração do abdômen, que é o que você faz quando quer trazer o quadril para frente na anteversão. Então, respira quadril para trás, solta o ar, contraindo a musculatura do ânus. Talvez agora não dê para fazer a elevação, mas você contrai para achar essa musculatura com ajuda. Então, faça algumas respirações.
Muito bem. Vamos fazer, para descansar a coluna, uma flexão de tronco. Então, deixa as pernas um pouco flexionadas, queixo no peito, vai levando as mãos na direção do chão. A ideia mesmo é relaxar um pouco as costas, a lombar. Você pode deixar as mãos apoiadas na perna ou os braços relaxados. Pescoço solto. Aí você já vai flexionando mais os joelhos e vai passando para a postura do gato. Então, a postura do gato, você vai deixar os joelhos no chão, dorso do pé no chão, mãos apoiadas embaixo dos ombros, coluna alinhada. Mãos firmes no chão. E aqui a gente vai repetir o movimento do quadril, só da coluna lombar. Então, você pode manter o pescoço alinhado, olhando para o chão ou um pouquinho para frente. E você repete, então, empina o bumbum, acentua a curva da coluna lombar, então fazendo uma retroversão. E aí concentra só nessa articulação mesmo, só no quadril e na coluna lombar e faz a anteversão, que é como se fosse fazer o gato, mas você concentra só na coluna lombar agora. Então, empina o quadril, empina o bumbum, retroversão. Traz o quadril para dentro, anteversão. E coloca a contração anal. Então, quando o quadril vai para trás, empinando o bumbum, respira. Quando o quadril vem para dentro, você solta o ar, contraindo a região anal. Faça mais 2 vezes. Muito bem, feito isso, vamos alongar um pouco as costas. Então, o seu quadril vai ficar assim alto, joelho no chão. E você vai levar a testa na direção do chão. E vai alongar os braços à frente, tocando a palma da mão no chão, a testa no chão. A coluna vai ficar numa diagonal e o quadril alto. Então, usa o apoio dos dedos no chão para se puxar um pouco mais à frente, percebendo o alongamento da parte alta das costas, da coluna torácica. Experimenta tirar a testa do chão agora e avançar um pouquinho mais com as mãos. Veja se você consegue sentir mais alongamento quando a testa sai do chão, mas você mantém o alinhamento do pescoço. Então, a testa está voltada para o chão, mas não está encostando no chão. Alonga bem os braços. Sente alongar a parte alta das costas. Veja se percebe o alongamento continuar para além da parte alta, seguindo na direção da coluna lombar, talvez. Mantenha esse alongamento, mas põe a testa no chão. Vá retornando para o gato. E agora a gente vai buscar o movimento completo do gato. Então, com as mãos no chão, joelhos firmes no chão, você vai inspirar olhando à frente, empinando o bumbum, acentuando todas as curvas do quadril. Na saída do ar, faz o gato completo, trazendo o quadril, empurrando a coluna torácica para cima, colocando o queixo no peito. Então, você faz uma curva, né, inteira, que parte da coluna lombar até a cabeça. Volta
E a partir agora da próxima repetição, quando você for trazer o quadril para dentro, fazendo essa curva, fazendo a anteversão do quadril, então você vai contrair a musculatura anal de novo. Então faça mais 3 respirações, inspirando, olhando à frente, acentuando a curva lombar. Solta o ar, traz o quadril para dentro e contrai a musculatura anal. Faça mais 3 vezes. Depois já passe para a postura da criança. Na postura da criança, você descansa a cabeça, o pescoço. Você pode afastar um pouquinho os joelhos, criando espaço para o peito, mas a posição mesmo descrita é com os joelhos fechados, tá? Mas você pode deixar um espacinho se ficar mais confortável, observando o abdômen, a fazer pressão nas coxas, observando as costas, o movimento das costelas. Então, você recolhe a sua atenção, buscando perceber esses movimentos respiratórios. E vai então deitando com a barriga no chão, com o ventre no chão, então em decúbito ventral. E descanse um pouco, virando a cabeça para um dos lados. Enquanto você continua a observar os movimentos da respiração. Então, uma parte empurra o chão, outra parte se desloca para cima, né, nas nossas costas. E existe também a expansão lateral das costelas. Então, respira com amplitude, percebendo essas variações na movimentação do tronco. Muito bem. Então, passamos para a postura da esfinge. Cotovelos vão ficar apoiados no chão, antebraço e palma da mão. Você vai erguer o peito do chão, os ombros. Então, os cotovelos eles ficam no chão, mais ou menos embaixo dos seus ombros. E as palmas das mãos apontam para frente, igual uma esfinge mesmo. Lembra que todo o apoio no chão, ele tem a tensão, ele tem a sua intenção de empurrar o chão
dando crescimento para a coluna. E esse crescimento da coluna vem através da musculatura paravertebral, que é uma musculatura que recobre a lateral da nossa coluna, como se fossem duas fitas de tecido assim ao lado da coluna, e quando elas se contraem, quando você, digamos, enruga essas fitas, né? Então você contrai, a coluna vai se elevando. Então você tem a força da musculatura das costas e a intenção dos braços que empurram o chão, dando sustentação para essa postura. Olhe à frente. Então, essa força do tronco e dos braços, lembra que é uma força só necessária para se manter aí. Então, não existe exagero na execução, né? Existe o mínimo de força para essa posição ser executada. Então, se você estiver cansado, você volta um pouquinho, mas na postura da esfinge, a gente vai fazer pulsos de contração, então agora na região anal. Então, você vai contrair elevando, contrair elevando, contrair elevando, sem se demorar nessa contração. Então, é para a gente fazer um reconhecimento, né, uma ativação, ter domínio dessas contrações. Então, você contrai e eleva, contrai e eleva, contrai e eleva. Vou marcar um tempo curto. Vocês, estando na esfinge, façam esses pulsos. Volta a cabeça para o chão. Descansa agora a cabeça e as costas, virando a cabeça para o outro lado, que você não tinha feito ainda. Braços relaxados, tronco relaxado. Não faça força agora na musculatura anal, mas observa se você percebe algum efeito do que foi feito nessa região na parte baixa. Então, toda essa musculatura que hoje a gente está, né, reforçando e começando pelo ânus, ela é uma musculatura que a gente não está acostumado a fazer de forma voluntária, né, de forma querendo que ela aconteça. Está muito ligado com outras funções nossas. Então, é normal, às vezes, a gente não achar a contração, ou faz essa contração, mas faz contração de outras partes do corpo. Então, por isso a gente vai treinar parte por parte até que tudo isso seja dominado de uma forma bem clara. Então, agora você volta as mãos para o chão, mas não para a postura da esfinge. A gente vai fazer Bhujangasana. Então, você apoia a palma da mão no chão, próximo das axilas, com os cotovelos para o teto. Se a sua mão, se o seu punho tiver alongamento, você vai deslizar as mãos um pouco mais para trás, na direção das costelas. Mas se ficar ruim, você deixa a mão mais perto das axilas, tá tudo bem. Os cotovelos apontam para o teto, ou seja, é como se os cotovelos estivessem querendo se encontrar nas costas, né? Eles ficam apontando para cima. Então, aí você já usa um pouco das costas para sustentar esse alinhamento dos cotovelos. E você coloca o queixo no chão. As pernas estão unidas. Você ainda não subiu, você ainda não fez nada. Então, você começa a prestar atenção que as suas pernas, elas têm atenção, elas têm tônus também, né? As pernas não estão entregues nessa posição, não é? E o seu ventre está no chão. E aqui a gente aciona de novo a musculatura paravertebral das costas e outros músculos que vêm junto nessa elevação de tronco, nessa extensão do tronco. Então, você começa a criar essa extensão a partir do queixo que se levanta do chão, dos ombros. Então, vá colocando força na musculatura das costas, olhe à frente, talvez um pouco acima.
E agora você coloca junto com essa intenção de extensão a musculatura anal. Então vá contraindo esse músculo que fecha e o outro que eleva. E percebe que é uma continuação da coluna. Então, a partir da musculatura anal, você vai contrair a musculatura da coluna do glúteo, da coluna lombar, das costas. Então, pensa que é uma continuação da postura, que na verdade é o começo dela, né? Então, você contrai a região anal e depois vai construindo o restante da posição. Mas volte para o chão, a gente vai repetir. Né? Eu falei muito enquanto vocês estavam aí. Como agora vocês já fizeram uma vez, a gente vai começar a partir da musculatura anal. Então, antes de você tirar o queixo do chão e começar a subir, você já vai achando essa musculatura, contrai, pense em elevação. Não exagere na força, né? Porque ela também vai ser mantida durante a posição. Então, começa contraindo, presta atenção no glúteo, na coluna lombar, nas costas, na abertura do peito. E não pense em subir exageradamente para cima. Você subiu, mas você pensa que a sua coluna continua querendo ir para frente. Sustenta a contração anal, sem exagero, porque você tem que respirar na postura, né? Você precisa achar a sua estabilidade. Volta para o chão. E já vamos descansar em Shavasana. Então, vira as costas para o chão, decúbito dorsal. E aí você tira qualquer intenção do corpo. Então, solta agora o seu corpo na direção do chão. E procura de novo algum reflexo do que você fez nessa parte baixa do ventre, né? Onde você sente que essas contrações estão fazendo efeito? Está sobrando algum efeito para você observar? Procure. Então, vamos então deixar os pés no chão para fazer a meia ponte. Então, você vai deixar as mãos no chão do lado do quadril. Vai fazer a ponte, elevando o quadril do chão, vértebra por vértebra, sem exagero, lembre, né? Quanto eu preciso para me manter estável. Respire observando seu ventre, observando que conforme você enche o peito de ar, essa respiração ela empurra também os órgãos agora ao contrário, né? Porque é uma posição invertida. Então, quando você respira, é como se você tivesse... não. Você está empurrando o diafragma para baixo, porque ele desce para você respirar, e o diafragma empurra os órgãos na direção do assoalho pélvico, na direção das pernas. Faça algumas respirações, mas por enquanto não faça força em outra região. Volte vértebra por vértebra. Toque as costas no chão. Observe.
E agora a gente vai repetir essa posição, mas partindo da contração anal também. Então, lembre que você vai manter essa posição, né? Então, você não vai poder fazer uma contração exagerada. Então, comece a contrair a musculatura anal, busca a elevação, vá tirando o quadril do chão, e com isso você busca a contração do glúteo, da parte baixa das costas, e veja a diferença de fazer com essa contração e como você fez antes. Você percebe alguma diferença? E mesmo contraindo a musculatura anal, você vai respirar normalmente. Então, volte vértebra por vértebra, sinta esse retorno, sinta o apoio da coluna lombar no chão, procure por essas sensações, o que fica da postura que você fez. Abraça então os dois joelhos. E você repete uma vez mais a ideia de pulsos. Então, contrai elevando a musculatura anal sem se demorar. Contrai, eleva, contrai, eleva. Relaxa, então, as pernas, alongue as pernas, volte para Shavasana. Uma última vez você procura por esses efeitos do que foi feito. Você vai então se preparando para sentar. Mantém as pernas cruzadas ou em outra variação que você preferir. Se você puder manter as pernas cruzadas, você para um pouquinho nessa posição ou em outra posição, já já a gente muda, mas procura observar o alinhamento da sua coluna, partindo agora da base, né, daquela postura de quadril neutro. Então,
Então, você procura um pouco a retroversão, então procura um pouco empinar o bumbum sentado, só para você achar o neutro. Então, você não vai sustentar essa retroversão, mas você vai começar a procurar uma coluna alinhada em que o quadril fique reto. E é por isso que a gente também alonga, treina tantas outras posturas, que é para conseguir alongamento, flexibilidade para a coluna poder ficar alinhada em relação às pernas também. Então, vale, se a sua coluna ainda não fica, sentar numa superfície mais alta. E aí, mantendo esse eixo da coluna, a gente vai torcer. Então, se você tiver de pernas cruzadas, você vai apoiar a mão direita no joelho esquerdo e vai torcer olhando por cima do ombro esquerdo, levando a mão esquerda para trás na direção da sua coluna. Se você não faz com as pernas cruzadas, lembre que você pode deixar as pernas estendidas, flexionar só o joelho esquerdo, abraçando o joelho esquerdo e fazendo a mesma coisa com o tronco. Então, você torce no seu eixo, sem exagero, de uma forma que seja possível respirar. Volta para o meio. Observa o eixo da coluna mais uma vez, observa a posição do seu quadril e vá torcendo então agora para o lado direito, colocando a mão esquerda no joelho direito, a mão direita vai na direção das costas. Olha na direção do seu ombro direito. Observa se você continua com a sensação de alinhamento, buscando sempre crescer. Vai tornando. E aí vamos então entrelaçar os dedos, as mãos, palma com palma, entrelaçando os dedos na frente do peito, mantendo as pernas assim cruzadas ou em outro apoio que você consiga se manter ereto. Vamos alongar os braços para cima, mas agora com a palma da mão, fazendo Parvatasana, então a postura da montanha, mas sentados. Então alonguem bem os braços, sinta que os braços eles puxam as laterais das costelas. E com isso você tem um crescimento, né, da coluna, da base para cima. Então percebe que esse alongamento não é só dos braços, é do tronco todo, da sua coluna. Sustente. Volte, descansa os braços, respira. Uma vez mais, entrelaça os dedos. Vá alongando os braços, alongando a coluna. Respire com amplitude mesmo nessa posição, em que a amplitude diminui um pouco, mas você observa o que acontece durante a respiração.
Vai retornando os braços. Deixe as mãos descansando sobre os joelhos, sobre as coxas. Se você estiver incomodado assim, você senta numa cadeira ou numa superfície mais alta. E comece então a observar a sua respiração. Eu retomo aqui brevemente a ideia de que o nosso tronco é como se fosse um guarda-chuva. Então, quando a gente respira, inspira, as costelas se abrem de dentro para fora, né? Como se fosse um guarda-chuva abrindo. E quando o ar sai, elas vão se fechando, né? Então, na verdade, a gente começa a abrir as costelas e é esse início mecânico que faz o ar entrar. Então, esse movimento de abrir costelas, né? Ele acontece antes da entrada do ar, né? Antes do ar querer entrar, a gente já está abrindo as costelas. Então, você observa essa respiração. Você respira, abrindo as costelas para laterais. Quando o ar sai, elas se fecham. E aí, você pensa nesse guarda-chuva, que ele está enterrado na areia, né? E essa firmeza no solo, né, que deixa a base firme, é a posição do nosso quadril, é a ativação do assoalho pélvico, que hoje a gente vai tratar como contração anal. Então, você, na inspiração, coloque uma leve atenção na região do ânus, mas não precisa contrair agora. Leva uma leve atenção. Já é uma leve contração, mas não pensa muito nela agora. Só pensa em observar que essa região tem a sua atenção. Então, você respira, abrindo as costelas. Na saída do ar, você vai contrair e elevar a musculatura anal. Então, mantendo a coluna erguida, como se fosse esse cabo desse guarda-sol, desse guarda-chuva. Então, respira, abrindo as costelas, respiração ampla. Quando começa a expiração, contrai e eleva o ânus, mantendo a coluna firme. Então, eu quero preservar o crescimento que eu fiz com a inspiração. Então, vamos fazer algumas respirações assim. Respiração livre na entrada do ar. Costelas se abrem, base do assoalho pélvico firme. Saída do ar, contrai e eleva a musculatura anal e segura essa contração até o final da saída do ar. Não precisa exagerar na quantidade de força que coloca na musculatura anal. Você precisa encontrar essa região. Faça só mais uma vez. Mantenha ainda essa posição. Faça algumas respirações livres, apenas observando como você se sente. Observando mais uma vez os reflexos dessas contrações todas, né, na região pélvica, na região do baixo abdômen. Você então flexiona os joelhos, abraça as pernas, levando a testa para o joelho.
E ficamos hoje por aqui. Uma aula um pouco, talvez, cansativa nesse conceito, mas que eu espero que tenha ajudado a esclarecer ou a aprender a acessar essa região. E aí, para quem assistiu essa aula, se quiser, me mande uma mensagem dizendo se entendeu, se não entendeu, se ficou com dúvidas, tá bom? Então, estou disponível para falar com vocês em outros momentos. Muito obrigada, até a nossa próxima aula e namastê para nós. Beijos. Oi, gente. Estamos aqui hoje mais uma vez e eu pensei em recomeçar os áudios, e aí essa série nova ela chama Recomeço. Então, para quem estiver chegando agora, é uma oportunidade de entender o que eu venho falando desde o início, e para quem já vem fazendo as aulas, é uma oportunidade de relembrar, reforçar conceitos que às vezes passam despercebidos. E não sei até